Viva, boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Conexão Angola. É sempre assim ao sábado. Toda a atualidade da semana será analisada aqui neste programa. Eu sou o Ivan Falcão. Vamos aos destaques desta edição do Conexão Angola, edição referente ao dia 3 de junho de 2023, e vamos começar a olhar para o tema ligado à paz na região dos Grandes Lagos. Luanda acolheu mais uma cimeira dos países da CIRGEL. Dizer também que temos já também preparado Wellington Calazans, ele que vai deixar aqui também as suas opiniões sobre os destaques ao longo da semana. Wellington, boa noite. Olá, Ivan Falcão, aos colegas da TPA e também a você assistindo aqui ao programa Conexão Angola. É sempre bom estar aqui de volta. É sempre um prazer ter também aí o Wellington Calazans do outro lado, a partir da Suécia, em Estocolmo, e a qualquer momento também junta-se a nós o nosso outro comentador, que é o Vasco Suamo, ele que também está na Alemanha e vai opinar sobre estes temas que trazemos hoje ao nosso painel do Conexão Angola. Paz na região dos Grandes Lagos. Luanda acolheu hoje mais uma cimeira dos países da CIRGEL, e o leste da República Democrática do Congo e o Sudão dominaram a cimeira de Luanda. Vamos ouvir o discurso da abertura desta conferência, proferido pelo Presidente da República, João Lourenço. No decorrer desta cimeira, procuraremos fazer uma análise sobre a situação de segurança prevalecente na República Democrática do Congo, dando ênfase, sobretudo, às iniciativas conduzidas no âmbito do processo de Luanda e do Quênia e a preocupante situação reinante no Sudão. Espero que possamos analisar em profundidade todos os temas que constam da nossa agenda de trabalhos, procurando ultrapassar as indefinições e o impasse que se verifica na execução de decisões tomadas em cimeiras anteriores realizadas em Luanda e no Quênia, por forma a que não se percam os ganhos alcançados até aqui e se consiga manter sob carris todo o processo de pacificação do leste da República Democrática do Congo. No geral, o cessar-fogo vem sendo cumprido, salvo pequenos incidentes normais em processos como este. Contudo, importa destacar a necessidade de se imprimir maior celeridade no processo de criação das condições de acantonamento dos cidadãos congoleses integrantes do M23. Saudamos a decisão que aprovou o destacamento de uma força regional no quadro da Força em Estado de Alerta da SADC, como resposta regional aos esforços de restaurar a paz e a segurança no território da República Democrática do Congo. Tendo em vista os objetivos de paz definidos para a República Democrática do Congo, é urgente que se empreenda um esforço de coordenação entre todos os intervenientes no referido processo, tendo por isso se tornado evidente a imperativa necessidade de realização de uma cimeira quadripartida em Luanda, com a participação da SADC, da Comunidade dos Estados da África Oriental, da Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos e da CIAC, sob a coordenação da União Africana e com a participação também das Nações Unidas. Gostaria de poder contar com o vosso apoio para a materialização desta intenção. Excelências, estamos a fazer face na nossa região e ao nível da África, de uma maneira geral, ao intrincado conflito que se registra no Sudão, com consequências dramáticas no plano humanitário, econômico e de segurança regionais.
Na minha qualidade de presidente em exercício da Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos e de campeão da União Africana para a Paz e Segurança em África, tenho procurado acompanhar esta situação muito de perto e, neste quadro, mantive uma conversa com Sua Excelência Abdel Fattah al-Burhan, presidente do Conselho Soberano de Transição do Sudão, com quem analisei a situação vigente neste país, apelando na ocasião a que as partes beligerantes procurassem encontrar, por via do diálogo, uma solução para o problema. Não podemos deixar de reconhecer que a situação se mantém tensa, mas o facto de estar a funcionar um cessar-fogo cuja vigência deve ser encorajada, dá-nos alguma esperança de que será possível definir-se um quadro negocial que nos conduza a uma paz efetiva e duradoura, antecâmara para a transição do poder para um governo civil que emane da vontade do povo nas urnas. Tenho a expectativa de que as conclusões da nossa cimeira de hoje sejam produtivas e suscetíveis de ajudar a redinamizar os processos de pacificação, quer na República Democrática do Congo, como na República do Sudão. Muito obrigado. Pronunciamentos do Presidente da República, João Lourenço, no ato de abertura da Cimeira dos Países da CIRGEL, uma cimeira que aconteceu hoje em Luanda, e olhou para a situação no leste da República Democrática do Congo e também do conflito no Sudão. O Presidente da República destacou a celeridade no acantonamento do M23 e orientou também a realização de uma cimeira quadripartida em Luanda para a resolução dos vários problemas na RDC, e falou ainda do contacto que manteve com representantes do Sudão no fim de chegarem a uma trégua nos conflitos que assolam este país africano. Vamos agora estender o contacto até a Wellington Calazans para as primeiras opiniões relativamente a esta cimeira que aconteceu na manhã de hoje aqui em Luanda. Wellington Calazans, qual é a sua visão em termos desta cimeira que aconteceu aqui em Luanda? As palavras do enviado especial das Nações Unidas para essa região, o chinês Xuan Xia, elas foram palavras muito sinceras, porque quando ele fala que a situação está muito difícil e lembra, né, da necessidade dos países, do esforço dos países da região para uma concertação, para uma ação conjunta em busca de soluções, ele está coberto de razão. Porque nós temos falado aqui no programa sobre essa situação especial no leste da República Democrática do Congo, porque sabemos que toda a região sofre o impacto direto da instabilidade provocada ali. Sabemos também que não é apenas uma questão do M23, porque mais de 100 grupos foram formados ao longo desse período em que as forças das Nações Unidas deveriam agir com uma necessária prudência para evitar que o conflito se estendesse tanto e também que se agravasse a este nível que estamos hoje aqui comentando por mais um programa. Então, Ivan, é necessário que todos os cidadãos angolanos tenham a compreensão exata do esforço que tem sido feito pelo presidente da República para que essa situação na República Democrática do Congo possa encontrar uma solução imediata, porque Angola sofre um impacto direto. Angola tem fronteira direta com a República Democrática do Congo e, por isso, a necessidade de esse tipo de abordagem. Então, esse encontro que teve lugar em Luanda é um encontro com uma importância singular
para os objetivos do presente e do futuro. Não podemos aqui negligenciar que as riquezas existentes na República Democrática do Congo são a razão principal dessa disputa, que passa por o que chamamos aqui no programa de mão invisível, mas que não é tão invisível assim, não é? São mãos conhecidas, já manchadas pelo menos de sangue, de um povo que é vítima da grande sorte que a natureza proporcionou, que é a abundância em recursos minerais. Então, é importante que todos os atores envolvidos, direta e indiretamente, sejam devidamente identificados, anunciados e propagados para que, pelo menos, o constrangimento de promoção, de instabilidade, não passe impune. Eu, a despeito de toda a profundidade do problema e da extensão desse problema, eu acredito que uma solução deverá ser encontrada, porque os caminhos para a paz que têm sido propostos por Angola e por outros países, e também com o esforço da União Africana e das Nações Unidas, apesar das Nações Unidas, né, como eu falei, nos 20 anos aí não conseguirem obter o resultado que todos nós esperávamos, mas esses esforços serão muito fortes, porque há também o esforço das populações para que essa paz seja estabelecida. Então, Ivan, vamos torcer, né? Porque é o que nos resta diante de toda essa situação de instabilidade na região leste da República Democrática do Congo. Obrigado, Wellington Calazans, e esta opinião pertinente relativamente ao envolvimento do Presidente da República, João Lourenço, nas mediações do conflito no leste da República Democrática do Congo, um conflito que Wellington Calazans sublinhou e bem que pode ter contornos para o nosso país, uma vez que Angola está mesmo, é um país, a República Democrática do Congo é um país vizinho de Angola, e com certeza que o conflito na República Democrática do Congo pode também ter efeitos aqui em Angola, com a migração de refugiados e outros aspectos que podem levar então este conflito também a ter algum impacto aqui no nosso país. Estamos a olhar então para o primeiro tema do nosso painel, que tem a ver com a paz na região dos Grandes Lagos. Luanda acolheu na manhã de hoje uma cimeira dos países da CIRGEL, leste e da República Democrática do leste da República Democrática do Congo e o Sudão dominaram esta cimeira de Luanda. E tivemos também já aí o comentário que se impõe do Wellington Calazans sobre esta cimeira que juntou vários países, uma cimeira quadripartida aqui em Luanda, que juntou vários países para tentarem então chegar a um consenso no conflito do leste da República Democrática do Congo e também do Sudão. Dizer que a qualquer instante vai juntar-se também a este painel de debate, que é o Conexão Angola, que habitualmente está em sua casa aos sábados, aqui na TPA Notícias. Vai juntar-se a nós o Vasco Suamo a qualquer instante, a partir da Alemanha, e também vai debitar aqui as suas opiniões relativamente aos temas que trouxemos aqui neste painel. Dizer agora que vamos também entrar para um outro conflito, o conflito no Sudão. Dizer que o Conselho de Transição denuncia a suspensão das negociações pela ONU e os Estados Unidos da América. A trégua continua a ser violada por ambas as partes e é também um tema que com certeza merece a opinião do Wellington Calazans, é nosso convidado residente, que de resto está na Suécia, mais precisamente em Estocolmo, e vai deixar uma vez mais a sua opinião relativamente a este conflito que se arrasta no Sudão. Wellington Calazans, as últimas desta semana,
o que lhe oferece a dizer sobre este conflito aqui no Sudão, em África? Olha, Ivan, essa situação no Sudão, ela, como eu já falei aqui e repito, ela também é grande parte desse problema é por culpa das Nações Unidas, porque os atores internacionais que estão motivando essa instabilidade são atores já conhecidos. E com isso, nós podemos aqui afirmar que até mesmo a infelicidade, vamos chamar assim, das Nações Unidas no envio de um quadro seu que, a despeito de ter aí o reconhecimento e toda a confiança do secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, que foi o Volker Perthes, para ser o moderador da situação, isso já vinha sendo comentado aqui por mim como uma razão para que essa solução, através do moderador, não fosse encontrada. É importante destacar aqui que o Conselho de Segurança das Nações Unidas anunciou que a prorrogação será de apenas 6 meses da missão política das Nações Unidas lá no Sudão. Isso significa que já existe uma certa desconfiança do progresso por parte das Nações Unidas em relação ao problema que já vem sendo comentado aqui por diversas edições do programa. São 7 semanas com uma catástrofe humanitária já consolidada, uma probabilidade muito grande de extensão de uma guerra para toda a região e, com isso, consequências gravíssimas para os países vizinhos. Então, não só o Sudão agora começa a estar sob ameaça, mas também os países da região. A iniciativa dos países africanos e também da Arábia Saudita de buscar uma solução pacífica até aqui tem sido constantemente violadas, né? Os acordos de cessar-fogo não têm sido respeitados e, com isso, a situação humanitária está agravada e também a possibilidade de um diálogo em busca da pacificação também é outro fator sob ameaça. Então, Ivan, eu não vejo aqui para essa situação do Sudão uma probabilidade tão otimista como a que eu tive na semana passada, na edição anterior desse programa, porque está cada vez mais claro que os atores internacionais interessados no conflito, eles não estão atuando devidamente. E um exemplo disso é que os norte-americanos, os Estados Unidos da América, estão aplicando sanções econômicas a empresas, e isso só vai dificultar a situação da sociedade. A pretexto de estar punindo responsáveis pelo conflito, que tiveram acesso a armas que não são fabricadas no Sudão, não é verdade? Então, o que está acontecendo é motivando ainda mais o aprofundamento desse conflito. É preciso que tenhamos uma compreensão exata de que essas sementes de guerra, elas são parte de um projeto de expansão daquilo que vem acontecendo na Ucrânia. Eu tenho denunciado isso, não só eu, como diversos analistas, porque a situação na Ucrânia, e vamos falar mais à frente sobre esse tema, provocou uma crise econômica muito grande nos países membros da NATO, e qualquer ponto do planeta em que os interesses da Rússia e da China estejam em jogo, certamente haverá a sabotagem dos países membros da NATO diretamente e alguns outros atores cooptados para que a instabilidade, guerra, focos de guerra sejam expandidos por diferentes regiões do planeta. Então é muito difícil falarmos aqui sobre uma solução imediata no Sudão diante de tanta adversidade, Ivan. Ok, Wellington Calazans, a sua opinião relativamente ao conflito no Sudão, passando mais uma semana
e os factos que aconteceram neste país africano. Wellington Calazans deixa aqui a sua opinião a indicar que as Nações Unidas não têm soluções para a resolução do conflito no Sudão, que já leva 7 semanas e com consequências graves na ajuda humanitária das populações e com o constante violar do cessar-fogo por ambas as partes, que também agudiza a ajuda humanitária para as populações. De resto, o conflito no Sudão também foi um dos grandes destaques hoje na cimeira da região da paz, na região dos Grandes Lagos, uma cimeira que aconteceu aqui na capital do país, Luanda, e que acolheu vários chefes de Estado e que teve na abertura o discurso, o pronunciamento do Presidente da República, João Lourenço. Vamos agora passar para outro tema do nosso painel, depois de olharmos já para a conferência, ou seja, para a cimeira dos Grandes Lagos que aconteceu hoje em Luanda e também no conflito no Sudão, e que tivemos aí a opinião e vamos contar tela até ao final do nosso programa do Wellington Calazans, a partir da Suécia, em Estocolmo. Vamos seguir para um outro tema que é quase que habitual no programa Conexão Angola. Vamos olhar para a tensão entre a Ucrânia e a Rússia. Kiev, há 7 dias, sob ataques de mísseis e drones russos. Moscovo acusa Kiev de ataques em Belgorod. A comunidade política europeia analisou a segurança do bloco. Ainda ao longo desta semana, a comunidade política da Europa analisou a entrada da Ucrânia para a NATO. E Blinken diz que Putin teve um fracasso estratégico na Ucrânia. Foram os últimos acontecimentos ao longo da semana relativamente a este conflito, a esta tensão que já dura há mais de um ano entre a Rússia e entre a Ucrânia e a Rússia. Wellington Calazans, como é habitual, também vai pronunciar sobre os últimos factos da semana relativamente a esta tensão entre a Rússia e a Ucrânia. Wellington Calazans, já passamos a alguns tópicos daquilo que foi o rescaldo desta semana nesta tensão que já leva mais de um ano entre a Rússia e a Ucrânia. O que é que lhe oferece a dizer sobre estes tópicos que passamos relativamente a este conflito no leste da Europa? Ivan, a situação na Ucrânia continua sendo motivo, né, de debate em todo o mundo, porque ela começa a ganhar aquilo que eu chamei em alguns momentos aqui no programa e em outros espaços deste canal, de escalada. E é uma escalada muito perigosa. Observe que a esta altura, onde já estamos aí caminhando para 16 meses, né, desse conflito, que a Rússia chama de operação militar especial e todo o resto do planeta tem chamado de guerra, no lugar de diálogo nós estamos vendo esse tipo de provocação. Essa questão dos drones, drones lançados em território russo e drones, e chuva de drones, podemos dizer assim, na capital ucraniana, Kiev. Isso já demonstra que a guerra ultrapassou aquela expectativa de ser apenas dentro da fronteira, que foi a razão de todo o início desse conflito, em função do descumprimento do Acordo de Minsk, como tem sido muito bem recordado por alguns analistas com responsabilidade sobre essa questão da paz. Não podemos falar de paz ignorando a origem do problema. Não podemos falar de paz ignorando quem está errado e aonde está errado. Então, é preciso que, para que a paz seja estabelecida, todos que estão envolvidos de uma maneira direta e indireta sejam devidamente enquadrados
naquilo que podemos chamar de perfil da guerra. E um outro aspecto muito interessante aqui, que reforça o que eu estou falando sobre a improbabilidade, né, de que esse conflito ganhe uma solução imediata, é de que as palavras do Antony Blinken, né, reforçam aquilo que estamos falando sobre propaganda de guerra. O jornalismo deu lugar à propaganda de guerra. E isso é muito grave, porque a verdade ela morreu no primeiro dia, no dia 24 de fevereiro do ano passado. A verdade morreu porque a imprensa foi substituída por máquina de propaganda, ou passou a cumprir essa função de máquina de propaganda. Observe que o evento da União Europeia, que deveria discutir a segurança da União Europeia, acabou por ser mais uma ferramenta para municiar a imprensa de ataques de imagem contra Vladimir Putin e também contra o povo russo, e sobrou até mesmo para a China, né? Porque vira e mexe eles começam já a ensaiar um ataque de imagem aprofundado à China. Mas nesse caso específico do Antony Blinken, há uma grande contradição aqui na que ele falou. A Rússia não sofreu na economia, como ele falou. A OTAN não cresceu, como ele falou. Na minha opinião, a OTAN inchou, porque o inchaço é um termo popular para aquilo que os médicos chamam de edema. E a OTAN, que chamamos aqui de NATO, ela tem sido machucada todos os dias pela Rússia. É uma humilhação o que acontece em solo ucraniano. A situação é tão constrangedora, Ivan, que a NATO precisa dizer que não é parte desse conflito, mas tenta celebrar qualquer evento verdadeiro ou inventado pela máquina de propaganda chamada de imprensa para parecer que é forte. Ao contrário do que foi dito por Antony Blinken na Finlândia, a economia da Rússia cresceu, de acordo com organismos internacionais. E toda guerra tem como parâmetro o impacto nas economias. Enquanto a Alemanha e os Estados Unidos, que são os países economicamente mais fortes desse bloco da NATO, mergulham na crise econômica e sofrem impacto direto em decorrência do conflito na Ucrânia, a Rússia fortalece os laços econômicos com países como a China e países árabes, que substituem o mercado ocidental de maneira satisfatória. Isso sem mencionar o bloco dos BRICS, que é um bloco fortíssimo que já ultrapassa o G7 em 1% em produção de riqueza. Então, eu quero destacar aqui, Ivan, que a situação na Ucrânia, ao que tudo indica, ela deverá ser estendida por muito mais tempo do que os prognósticos mais otimistas. É isso. Felizmente, Wellington Calazans a deixar aqui nas últimas palavras a sua análise sempre imparcial de que este conflito entre a Ucrânia e também a Rússia irá prolongar-se mais há algum tempo. Wellington Calazans, nesta sua abordagem, também destacou que nestes 16 meses de conflito, Wellington acredita que não se pode falar de paz se forem ignoradas as razões e todo mundo sabe quais são as razões numa guerra que Wellington Calazans considera ser de propaganda. Nesta tensão entre a Ucrânia e a Rússia, ao longo desta semana foi destaque Kiev há 7 dias sob ataques de mísseis e drones russos. Moscovo esta última semana acusou Kiev de ataques em Belgorod. A comunidade política europeia analisou a segurança do bloco. Ainda também esteve em análise pela comunidade política da Europa a entrada da Ucrânia na NATO. Ao longo desta semana também Blinken disse que Putin teve um fracasso estratégico na
Ucrânia, factos esses que aconteceram ao longo da semana e que já mereceram a análise imparcial e sempre boa de se ouvir do Wellington Calazans no Conexão Angola. Vamos para o momento final, o momento em que os nossos analistas fazem uma breve análise de assuntos pontuais que aconteceram ao longo da semana pelo mundo. Nestas breves vamos destacar esta semana no Brasil, Lula da Silva pede fim do isolamento da Venezuela. Na Guiné-Bissau, as eleições legislativas acontecem já amanhã e a campanha eleitoral encerrou na última sexta-feira, portanto ontem. 20 partidos e 2 coligações concorrem às legislativas na Guiné-Bissau. São estas breves que também vão merecer, de resto, uma análise do Wellington Calazans a partir da Suécia, mais precisamente em Estocolmo. Dizer então que em próximas edições com certeza vamos ter um rescaldo e uma análise que se impõe do Wellington Calazans. Por problemas técnicos não vamos conseguir então ter novamente o nosso analista e comentarista residente Wellington Calazans, assim como também não foi possível ao longo desta edição contarmos com a presença do Vasco Suamo a partir da Alemanha. Este é o Conexão Angola, a análise semanal de todas as notícias que marcam a atualidade informativa do mundo e que merecem sempre uma análise dos nossos especialistas. É um ponto final ao Conexão Angola, nesta edição de 3 de junho de 2023. Muito boa noite, obrigado por nos preferir. Continue ligado à TPA Notícias, onde a informação é sempre de primeira.